Aê! Aê, chegou o primeiro. Oi, Suelen. Boa noite, professor. Me faz companhia aí até chegar mais gente. Tô sozinho. O senhor já viu aí o novo decreto? Não, que decreto? Prorrogação das aulas. Boa noite, professor. Prorrogação Das aulas das aulas? presenciais até dia 15 de junho, se não me engano. Das não presenciais, né? Isso, das não presenciais. Pamela? Não vi ainda. Tá acontecendo um negócio interessante aí, e eu acho que para benefício do Bolsonaro, no final das contas, mas de uma maneira inteligente. Deixa eu explicar o que eu quero dizer com isso. Logo no começo dessa encrenca, o Supremo se posicionou de que a competência para decidir sobre isolamento social, lockdown, essas coisas tudo, era competência dos estados e dos municípios.
e não do governo federal. E o presidente queria que fosse dele. E aí, aliás, alinhado... Geralmente, o Supremo decide dar precedência para o governo federal quando é matéria de competência concorrente. Nem sempre, mas geralmente. Nessa situação aí, o Supremo deu competência para os estados, né? A gente sabe. Só que gerou esse estresse. E aí gerou aquele estresse do presidente com o Mandetta, porque o presidente queria abrir a economia, queria brigar para abrir a economia, só que ele não dizia como. Esse é o grande problema. As pessoas não querem ficar fechadas em casa. Ninguém quer ficar fechado em casa. Mas para você abrir a economia, você precisa ter critérios baseados em informação científica sobre quando que a gente pode e de que maneira, gradualmente, ir abrindo as coisas. Eu tenho acompanhado muito o processo na Inglaterra, que tem sido bem racional, de abertura da economia lá, na Europa como um todo, mas eu tenho visto na Inglaterra porque eu vejo o BBC. E lá, o governo está começando a abrir agora devagarzinho, mas aí tem uma série de critérios para abrir um setor da economia e não outro. E quando abre, tem que ser naqueles termos. Só pode ter... Os alunos lá vão começar a ter aula de ensino primário. Só pode ter aula em tais dias da semana, só pode andar no ônibus se tiver máscara, só pode... Então, tem uma série de regras aí. E se piorar a situação, você retorna a uma situação de isolamento de novo. Então, é tudo muito cuidadoso, muito baseado em critérios técnicos e científicos. E aí agora o Taishi está tentando articular com governos de estado e municípios para criar esses critérios técnicos e baseados em consenso para que tenha aí um norte, né, do governo federal para o Brasil inteiro, mostrando quando que pode abrir, quando que não pode abrir, de que maneira pode, de que maneira não pode. Só que ele não está conseguindo consenso aí. E, portanto, não saiu nada do governo federal a princípio. Né? Mas aí o presidente está forçando, tentou abrir agora, parece que ele falou que era para abrir cabeleireiro e não sei o quê, e aí os governos estaduais não estão querendo, porque estão com medo. Mas, enfim... É interessante porque tudo isso é baseado na decisão do Supremo, que foi dada, que é tudo competência concorrente. Saiu outra coisa aí que envolve a situação, que é sobre a cloroquina. Só falando rápido com vocês, porque eu quero entrar logo na aula, para a gente não perder muito tempo, porque na outra aula a gente perdeu muito tempo. Mas também envolve questão judicial, a coisa da cloroquina. Eu já olhei vários estudos na internet, porque eu baixo, olha, eu não sou médico, mas você entra na internet, no Google acadêmico, baixa lá o estudo e dá uma olhadinha, a gente tem notícia aí também das autoridades científicas da área que vão falando. A cloroquina, até onde se sabe, não serve para nada. Inclusive, pode gerar problemas, porque quando a pessoa entra em quadro de síndrome aguda respiratória, que vai morrer, que morre, isso acontece por ataque cardíaco. Quando você tem um problema de pulmão, câncer no pulmão é a mesma coisa. Quando a pessoa morre de câncer de pulmão, ela não morre do pulmão, ela morre do coração. Por quê? Quando você falta oxigênio no sangue, teu coração começa a bater mais rápido, cada vez mais rápido, para tentar compensar a falta de oxigênio. E nesse batimento mais rápido, a pessoa tem um infarto. Por isso que quem tem diabetes e tal tem mais problema. E a hidroxicloroquina, ela é um remédio que mexe um pouco na pressão, então ela pode agravar uma situação dessa. E não tem indício científico de que ela funciona de maneira alguma. Os médicos têm receitado meio como um Ave Maria, eles dão assim porque estão se falando aí e tal, mas não tem evidência. Já vi estudo da Universidade de Oxford com o Sírio Libanês aqui. O próprio Taishi falou hoje, deu o pronunciamento, falou que a hidroxicloroquina não tem base na ciência para funcionar. Aí, às vezes, eu me irrito. Até tá rolando discussões do grupo dos professores, sem falar nomes, e fala, não, mas o meu médico receitou para minha prima que estava doente, ela melhorou. Um ponto de dado não faz uma base de dados, gente. Não é porque tua prima melhorou e tomou o remédio que o remédio funciona. Você precisa ter estatística, você precisa ter várias pessoas tomando o remédio ao mesmo tempo e você comparar as que tomaram placebo com as que tomaram o medicamento. Então, as pesquisas que eu estou falando tiveram 400, 500, 1.000 pessoas sendo aplicadas a medicação e comparando se teve um efeito estatístico relevante aí na melhora das pessoas. E não está tendo. Então, eu estou meio irritado com esses... Fala. Em relação à ivermectina, o senhor chegou a ler alguma coisa sobre isso? Eu não vi nada, eu não sei o que a ivermectina faz, eu não sei. Os médicos têm dado um coquetel, a azitromicina, por exemplo, eles estão dando a azitromicina também. A azitromicina é antibiótico, não tem nada a ver com Covid. Só que a pessoa chega com um quadro de infecção respiratória, o médico não sabe se é Covid, se é gripe, se é uma infecção por bactéria. E aí o médico dá o coquetel porque a pessoa vai para casa para não ter que ficar indo no médico fazendo exame e tal.
Ele já te dá logo a azitromicina, porque se for uma infecção de bactéria, a azitromicina vai resolver. Para não ter que ficar esperando o resultado de exame de Covid e tal. Mas não é para tratar a Covid que eles dão a azitromicina. A ivermectina, eu não sei o que é, mas eu suspeito que é alguma coisa parecida. Porque, na prática, gente, não tem nenhuma medicação para tratar essa porcaria. A única que eu vi... Eu li um estudo, a ivermectina é um vermífugo, né? Ela verme, não tem nada a ver, então. Ela foi usada e testada, inclusive, para tratamento da malária. Não, malária não é a ivermectina. Malária é a hidroxicloroquina. A hidroxicloroquina funciona para malária, não tem nada a ver com... E malária é um plasmóide, é outro bicho, não tem nada a ver nem com bactéria nem com vírus. Enfim, a ivermectina não é para malária, tá? Eu não sei o que é ivermectina, mas eu sei que ela não é para malária. O ponto é, não tem medicação nenhuma que funcione nesse troço ainda. Não tem. Os médicos têm dado coisas para os pacientes meio que no desespero e meio que para tratar outras coisas que podem ser conexas e, por exemplo, como eu falei para vocês, uma infecção de garganta, que pode ser por bactéria, só que a pessoa está com medo de ser Covid, e aí o médico te dá logo a azitromicina para não ter que esperar resultado de exame e tal. Aliás, isso é super comum. Não sei se vocês já foram numa emergência, se consultar com o médico, vocês estavam com uma febre e tal, e o médico já te taca logo um antibiótico. Ele não vai nem fazer exame, ele já te dá logo um antibiótico, porque se for isso aí, resolve. Enfim, mas para a Covid não tem. O único remédio que eu tenho visto falarem, cientistas mesmo, que de fato tem um resultado no tratamento aí para reduzir o risco de entrar em quadro respiratório, para sarar mais rápido e tal, é o Remdesivir, que é um medicamento para ebola, que é um vidrinho que você toma até por injeção. É um medicamento super caro, porque não é muito produzido, porque ebola não é um negócio que seja um problema aqui no Brasil e nem na América, é um problema lá na África. Então, eles não têm muito medicamento, então não está sendo dado aqui no Brasil ainda o Remdesivir, porque eu imagino que não tenha Remdesivir no Brasil para dar para tanta gente. Nos Estados Unidos eles começaram a dar até. O que foi que vocês estão dando risada aí? Meu cabelo do Matheus está o caos, né, gente? Agora que reabriram os salões, eu vou poder cortar. Agora é serviço essencial. Eu não vou cortar meu cabelo nem que me pague. O Valdez disse que não vai abrir. Pode tirar o cavalinho agora da eu vou cortar o cabelo. Não vai abrir. O governador serviço falou que não vai abrir. agora. A Ellen tem razão. O governador falou que não vai abrir porra nenhuma. Exatamente. Então, ele não concorda com o Bolsonaro. Ele vai ficar grande, então, até o início das aulas. Presenciais, no caso. Eu vou segurar também, eu não vou dizer até quando, não. Não vou cortar, eu quero ver o tamanho que vai ficar meu cabelo, porque eu nunca deixei meu cabelo tão grande assim. Pelo menos o Valdez está sendo sensato, né? Então. Eu não quero entrar muito na política, porque vocês sabem que eu tenho meus posicionamentos, mas em sala de aula eu não gosto de ficar... Mas como tem coisa jurídica no meio aí é interessante da gente olhar. Vamos voltar para a nossa decisão, aí, nosso catatal. Eu vou terminar ela hoje, tá, gente? A gente vai olhar só... A gente não vai entrar nas questões materiais. Eu quero analisar com vocês somente as questões procedimentais que foram discutidas. A gente foi até o item 4, são 11 itens. E a gente vai olhar os demais hoje para ver se dá tempo da gente encerrar. Não sei se vai dar. Antes disso, vamos falar de NP2 um pouquinho, que é importante também. Está tendo uma orientação, desde ontem, hoje, está tendo uma orientação aí que está vindo da direção para a gente utilizar uma ferramenta que está sendo disponibilizada para a gente, provavelmente para avaliar vocês na NP2. É uma ferramenta do Teams, que é uma ferramenta da Microsoft, que a gente pode utilizar para preparar material para vocês e tal. Eu já usei ela no CEAM, eu sei como é que funciona, eu uso ela no Semana Pós. Eu estou um pouco assim, eu estou tentando fazer lobby nos bastidores, porque eu não quero passar uma terceira atividade avaliativa para vocês. Se vocês olharem no calendário, a gente tem mais um mês de aula e acabou. Porque do dia 24 ao dia 30 de junho, é só assim, encerramento do encerramento. É eu passando nota, eu resolvendo problema de aluno. Não tem... a NP2 e a substitutiva tem que ter sido aplicada antes do dia 24. Então, a gente tem um mês aí de aula. E aí eu não queria que vocês tivessem que, primeiro, aprender a usar uma ferramenta nova. Segundo, tem gente que não tem internet, tem gente que está com dificuldade para assistir aula. Eu tive duas alunas que me entregaram um trabalho, elas fizeram na mão, na munheca, e tiraram foto e me mandaram. Da atividade que eu passei para a NP1 de vocês. E aí vai ter problema nesse sentido. Segunda coisa, vocês vão ter que aprender a usar a ferramenta.
Eu até sei, eu manjo rapidinho, eu mando para vocês o trabalho, mas tem gente que tem dificuldade, então vai ser um problema. Tem gente que tem dificuldade com a internet, vai ser um problema. Então, eu estou fazendo Qual o nome da login, ferramenta, professor? eu não vou lembrar de cabeça aqui, mas é a ferramenta da Microsoft. Eu acho que é o Teams, chama Teams. E vocês vão ter que fazer o login de acesso de vocês pelo site no portal, da ó. Tá aparecendo uma nova ferramenta vermelha lá embaixo. Até mais sustento. Essa maldita aí. Aí vocês vão ter acesso ao Word, ao Excel, ao Outlook, as ferramentas da Microsoft, e entre elas vocês vão ver lá o exercício se eu passar e tal. Mas, enfim, como eu estou dizendo para vocês, tem pessoas que têm mais dificuldades aí, eu não quero gerar mais um problema. Segundo, eu estou com preguiça e vocês também. Estou cansado, vocês também. O pessoal está complicando, porque a gente já tem uma ferramenta que está em uso, que é o Class 1. Aí quer dizer que no meio do processo eles vão querer colocar tudo lá e vai estar resolvendo solução. Exatamente. Eu estou com vocês aí. Vocês já fizeram uma atividade avaliativa. Eu quero usar aquela segunda que vocês fizeram no Google Salas de Aula para dar a nota da NP2 para vocês mais daqui a pouco. Eu só estou esperando autorizarem isso daí. Então, eu tô vendo como é que eu ajeito isso daí. Qualquer coisa a gente pode tentar dar uma engambelada também, tá, gente? Vamos ver como é que eu raciocino aí. Não se preocupe que eu vou dar um jeito para vocês de um jeito ou de outro. Quanto ao trabalho da NP2, eu ainda não corrigi, então vocês podem ter tempo de mandar ainda, tá? Acessem lá o Google Sala de Aula e quem não respondeu ainda, responda. Quanto à NP1, eu já lancei as notas de vocês hoje. Quem já viu, quem não viu, acesse e dê uma olhada. Alguns alunos não me entregaram. Alguns alunos me entregaram, vão me entregar hoje ainda e tal, pediram um pouquinho de prazo para eu lançar. Mas eu fiz até uma lista que eu mandei para a Pamela, não sei se ela repassou para vocês. Aliás, obrigado, Pamela, pela trabalheira toda que você está tendo. De novo, sempre bom agradecer. E para as pessoas olharem, olha, quem eu mandei nessa lista não está com nota, então se espera. Os outros já lancei. Aniversariante do dia. Feliz aniversário, Pamela. Eu não queria dar o papo aí, porque eu não sabia se você queria que desse, mas enfim. Feliz aniversário. Vocês estão minha turma favorita esses dias. Vocês são muito carinhosos e atenciosos, gente. Esses tempos aí vocês estão sendo minha turminha favorita. As outras brigam demais. O quinto tá brigando horrores, porque juntaram duas turmas, aí vira aquela... eu não gosto da outra turma e tal, não sei o quê, aquela novela. Bom, eu acho que era isso. Vamos voltar para a decisão agora. Olha minhas anotações aqui. Eu vou jogar aqui na tela para vocês. A gente vai mais rápido hoje, tá? Porque eu preparei bem hoje para a gente andar ligeiro aqui. Se a gente terminar ela hoje, eu acho que a gente vai terminar, mas se a gente não terminar, a gente continua na próxima aula. Mas se a gente terminar hoje, eu já vou passar mais material para vocês lerem para a próxima aula. Cadê? Deixa eu fechar aqui. Deixa eu fechar aqui. Aí, tchananã. Ainda não chegou meu videogame, mas já chegou o joguinho novo, ó. Eu tô só esperando chegar o videogame para começar. Aí sim, hein? Crime de lavagem de dinheiro, tá aqui. Vamos lá. Qualquer coisa me interrompam, tá? Se vocês não eu falo muito, se vocês não estão entendendo e tal. É só me interromper. Vamos começar na página 55. Página 55, tá, gente? Quem tem a decisão aí, vocês leram antes de eu começar? Quem tiver lido, tiver perguntas, pode fazer e tal. Vamos começar na quinta preliminar. A gente analisou as 4 primeiras já, vamos olhar a partir da quinta aqui. Não, é a partir da 4ª. Não, é? Não. Não, é a partir da 5ª mesmo. Tem mais uma notícia legal antes de eu começar aqui, mas depois eu falo para vocês. Saiu uma decisão interessante da Lava Jato sobre a inversão de testemunhas, que é nosso tema aqui. Teve um dos acusados, ex-presidente da Petrobras, ele tinha tido a sua decisão anulada justamente por aquele problema de oitiva de testemunhas, de oitiva de corréus, de depoimento de corréus, quando se trata de uma situação de colaboração premiada, porque na situação de colaboração premiada, o entendimento é de que os corréus que estão colaborando com o Ministério Público têm que ser ouvidos necessariamente antes dos réus que não estão colaborando com o Ministério Público,
para dar oportunidade para os réus que não estão colaborando se manifestarem sobre as acusações e os fatos narrados pelos réus colaboradores. E as decisões que não respeitaram essa ordem foram anuladas pelo STJ e pelo Supremo, tá? E aí, o fato de terem anulado as decisões não significa que os réus foram soltos, significa que o processo teve que começar tudo de novo, lá na primeira instância. E foi o que aconteceu nesse caso concreto. O caso concreto de um dos presidentes da Petrobras, que caiu aí, e aí ele foi julgado novamente, tudo de novo, primeira instância e tal, e saiu a sentença de novo dele agora. Dessa vez feito de maneira correta, ouvindo ele por último, etc. E a sentença dele foi até pior, aumentou a sentença dele do que tinha sido antes. Então é interessante perceber essa dinâmica, né? O Supremo anulou a condenação, mas aí quando voltou para a primeira instância, está sendo julgado de novo agora. Então as pessoas não são soltas assim, não. Às vezes a gente cai muito no descrédito das instituições de justiça pelo discurso dos jornais e por um discurso meio derrotista que o brasileiro tem, de falar, nada funciona, todo mundo é ladrão, a lei não sei o quê. A gente sabe que tem problemas, mas não é assim. Essas pessoas que foram acusadas na justiça, os políticos, os empresários, e foram condenados, eles se fuderam, eles perderam dinheiro, eles perderam prestígio. Eu aposto que ele não vai no clube dele mais e dá a cara, porque as pessoas não olham nem na cara dele. Ano passado, para dar um exemplo para vocês, eu fui num evento, no casamento do filho ai, como era o nome dele, caramba? Fugiu agora. 2 presidentes do Tribunal de Contas aqui, que é todo enrolado na justiça. Não vou falar o nome, porque também, enfim, pessoal. E eu fui no casamento do filho dele. Ele está solto agora, ele passou muito tempo preso. Ninguém falava com esse cara no casamento dele. Porque ficou meio feia a situação no casamento do filho dele, né? Mas, entendeu? Então tem repercussão, tá, gente? Não percam a esperança aí no Brasil. Vamos olhar aqui o caso concreto. A quinta preliminar levantada trata da ilicitude da quebra do sigilo bancário e fiscal. O que é discutido nessa quinta preliminar? É discutido o achado fortuito de prova, que a gente já estudou. Lembra que eu mencionei em umas aulas passadas as teorias sobre achado fortuito de prova? Que é aquela situação onde, ao curso do inquérito policial, que está se investigando uma pessoa num crime e obtém-se mandado judicial para violar o sigilo bancário, ou para violar a escuta telefônica, ou para violar a intimidade do lar, ou para inserir um policial infiltrado na investigação criminal, e no curso dessa investigação descobre-se, sem querer, sem uma intenção prévia aí de fazer esse tipo de coisa, que um outro crime, ou um outro agente, ou um outro criminoso, descobre-se novos crimes no curso da investigação. E aí houve questionamentos, e há questionamentos às vezes, de que, nesse caso, um exemplo desse, de que a ordem judicial que quebrou o sigilo bancário, ou fiscal, ou telefônico, ou que seja da pessoa, não autorizou a investigação daquele outro crime. Portanto, a pessoa não pode ser investigada e condenada por aquele outro crime sob pena de a condenação ser baseada numa obtenção ilícita da prova. Então, foi baseada numa prova ilícita, portanto, a condenação tem que ser anulada. Existe essa argumentação de defesas aí no Brasil. O Judiciário, o Supremo, como a gente viu nos casos concretos aí, tem entendido que trata-se do tal do achado fortuito de prova. E, portanto, essa prova é válida, desde que ela tenha sido produzida no curso do processo normal. E vai ser o caso aqui. Existe uma situação aí onde descobriu-se que alguns corréus foram indiciados com base em provas obtidas, com base em mandados judiciais para obtenção de outras provas, descobriu-se o envolvimento desses outros corréus. E aí eles foram, eventualmente, indiciados e condenados com base nessas provas. E aí a defesa argumenta que essas provas são nulas, portanto, a condenação tem que ser nula também. O STF aqui, acho que é o STF, se não me engano, esse acórdão, nem lembro mais, o STJ, nem lembro mais, gente, mas não importa muito não, tá? É o Supremo, tá aqui, STF. O STF entendeu que achado fortuito de prova, portanto, as provas são válidas. Só para relembrar, a mesma situação em umas aulas passadas que a gente estudou, tem situações onde o Supremo não entende que há achado fortuito de prova, não. O grande exemplo que eu dei para vocês foi o caso do infiltrado da ABIN. Só para relembrar, para vocês manterem isso em mente, naquele julgado, a ABIN e a Força Nacional de Segurança, não vou lembrar o nome, tinha colocado policiais e agentes da ABIN infiltrados em manifestações dos Black Blocs no Rio de Janeiro, e com base nessas infiltrações, descoberto ali pessoas que estavam envolvidas no protesto e, eventualmente, em ações violentas.
e essas pessoas foram indiciadas e eventualmente condenadas com base nesses depoimentos desses policiais aí que estavam agindo como se fosse policial infiltrado. Contudo, eles não estavam agindo sob a égide da lei do crime organizado que pauta as regras do policial infiltrado e também não estavam agindo no bojo de um inquérito policial formulado, portanto, estavam agindo por conta própria, sem o monitoramento e a fiscalização realizada por um juiz e pelo Ministério Público. Eram policiais que estavam saindo por aí investigando gente na doida. No limite, eles estavam agindo até como polícia política, porque como envolvia questões políticas aí, né, é complicado. Por conta disso, o Supremo entendeu, naquele caso concreto, que não se tratava de achado fortuito de prova, porque a investigação que foi realizada violava o princípio da legalidade, porque não foi feita de acordo com a lei, e os policiais estavam agindo não como agentes de segurança, mas como agentes infiltrados na prática, portanto, eles deveriam ter agido conforme a lei de combate ao crime organizado. Portanto, aí o Supremo anulou as provas obtidas e, com isso, anulou as sentenças também. Não é o caso aqui. O caso aqui é achado fortuito de prova, tá? Então, se vocês quiserem estudar com calma, depois darem uma lidinha, vocês vão entender que é isso que está se falando, desse item 5. Vamos para o item 6. Item 6, estou na página 66. Deixa eu pular para a página. Estamos só em 6 hoje, gente. Que pouquinho. A galera tirou nota e foi embora, então, pelo jeito. Ah, folga. Depois vai fazer concurso, depois vai querer trabalhar, vai querer passar na OAB. Item 6. Preliminar, ausência de intimação das partes quanto à expedição de cartas precatórias. Aqui, a parte argumentou, deixa eu achar aqui, item 35. Quantas cartas precatórias expedidas para as comarcas de Tararã, tem isso que ela... o que aconteceu foi o seguinte, expediu-se cartas precatórias, mas quando da expedição dessas cartas precatórias para oitiva de testemunhas em outros lugares, não foi imediatamente intimado a defesa para participar, se quiser, dessa oitiva dessas testemunhas que estão sendo ouvidas em outras comarcas aí. Sob esse argumento, a defesa está argumentando aí que deve ser anulada essas provas obtidas por meio de carta precatória, porque não foi violado o princípio do contraditório e da ampla defesa. Esse é o argumento da defesa, tá? O Supremo aqui vai entender que não foi o caso. E não foi o caso por quê? Vamos ler aqui. Tem-se nos autos que, apesar da defesa não ter sido notificada da expedição da carta precatória, ela foi intimada, olha essa parte está sublinhada aí, ela foi intimada com antecedência sobre a data em que o ato processual seria realizado, como demonstrado por certidões de folhas. Portanto, contanto a parte não foi intimada imediatamente na expedição da carta precatória, ela foi eventualmente intimada para participar das oitivas aí e não o fez porque não quis. Então, não se trata de violação ao princípio do contraditório da ampla defesa. Portanto, essas provas colhidas são válidas. Entenderam? Esse é relativamente simples. As intimações foram feitas, só porque não foram feitas naquele momento exato, não quer dizer que não foram válidas. Vamos olhar aqui a súmula 155 do STF, que diz sobre esse assunto. A súmula 155 do STF fala o seguinte: é relativa à nulidade do processo criminal por falta de intimação da expedição de carta precatória para inquirição de testemunha. Toda vez que vocês veem essa palavra relativa, nulidade relativa por ato praticado, o que ela quer dizer é o seguinte: quer dizer que só vai ser declarado nula a decisão se você conseguir demonstrar que houve prejuízo para a parte. Então, geralmente, quando está se discutindo nulidade relativa, aí é uma tese para acusação e não para defesa. Tá? Vamos ler o sublinhado aqui. No caso, e não obstante a defesa não tenha sido intimada da expedição da carta precatória para a oitiva de testemunha, não houve comprovação da existência de qualquer prejuízo efetivo. É isso que eu estou falando para vocês. Como se trata de nulidade relativa,
tem que se demonstrar o prejuízo efetivo. E como as partes foram intimadas depois, em tempo para comparecerem à oitiva, não é caso de anular a decisão. Se fosse nulidade absoluta, ela é declarada de pronto, não precisa demonstrar o prejuízo, não. Só de ter ocorrido aquele evento que gera uma nulidade absoluta, o ato é nulo e acabou. Não precisa demonstrar o prejuízo, não. O prejuízo é pressuposto quando se trata de nulidade absoluta. Tá? Além disso, o depoimento da testemunha foi acompanhado por defensor dativo e a condenação do paciente lastreou-se em todo o conjunto fático probatório colhido durante o processo crime, não estando embasada apenas no depoimento da testemunha no juízo deprecado. Enfim, nada muito importante aí, só repetindo o que eu já falei para vocês. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante nesse ponto. Acho que não. Já passar para o próximo já, viu? Aqui já foi. Vamos passar para o ponto 7º. Então, perceberam essa dinâmica aí? Eu estou adorando essa decisão. Ela está tratando de toda a matéria que a gente está estudando sobre instrução processual no processo penal. Vamos passar para o item 7, página 72. Deixa eu ligar aqui o ar. 7ª preliminar. Ausência da defesa técnica durante o interrogatório dos corréus. A gente já viu que é possível a defesa técnica, tem uma diferença entre defesa técnica e defesa com o réu presente, porque no processo penal admite-se muitas vezes que ocorra somente a defesa técnica, não precisa estar o réu presente, isso não vai gerar nenhuma nulidade para o curso do processo. Vamos ler aqui partes importantes. Esteve-se defesa técnica aos interrogatórios, a defesa dos recorrentes foi regularmente comunicado sobre a data do horário do interrogatório dos corréus, conforme havendo cogitar... Tá aqui, gente. O Supremo decidiu que não há nulidade por falta de defesa técnica, porque, vamos ler aqui, a defesa dos recorrentes Sérgio e Tarará foi regularmente comunicada sobre a data e o horário do interrogatório dos corréus, conforme se tem nos itens de folhas tais e tais, não havendo se cogitar a nulidade por ausência de intimação. Isso aí é advogados tentando enrolar juiz, tá? Eles estão dizendo que não teve defesa técnica, portanto, a prova colhida é nula. Não teve defesa técnica, mas a parte foi intimada. Se a parte foi intimada e não foi, é porque problema da parte. Nesse sentido, o artigo 565 do CPP fala: nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente à formalidade por observância só a parte contrária interesse. É isso. Eu não posso argumentar nulidade se eu fui intimado para comparecer e não compareci. Bem simples também, né? Vamos dar uma olhadinha aqui no item 45, que eu botei uma anotação aqui, talvez seja importante. É esse ponto final aqui. Depois que ele argumentou tudo isso que eu falei para vocês, que basicamente, você vê o tanto de página que o Supremo gasta para falar o que eu disse para vocês, mas é isso, simplesmente. A parte foi intimada, não mandou advogado porque não quis. Portanto, a decisão é válida, ela não é nula. Contudo, argumentando tanto, mesmo que se cogitasse a nulidade da prova e a sua consequência retirada dos autos, o que não é o caso, conforme densamente demonstrado acima, subsistiriam inúmeros outros elementos capazes de, por si só, manter a rigidez da sentença conforme estabelecido no artigo 566. Eu tirei esse argumento para falar com vocês porque ele é bem interessante em dizer o seguinte: numa sentença criminal, mesmo que alguma prova tenha sido anulada no curso da instrução criminal, é possível que a sentença se mantenha mesmo assim, desde que as outras provas produzidas no curso da investigação criminal e da instrução criminal sejam suficientes para informar o livre convencimento do magistrado que sentenciou. Tá? Não é porque anulou uma provinha no processo que anularia todo o processo necessariamente, a não ser que aquela prova produzida fosse essencial
para a sentença final do juiz. Né? Fosse uma prova que fosse dela que decorreu toda a investigação, ou foi daquela prova, por exemplo, que estabeleceu a materialidade do crime. Se for uma prova mais importante, aí não, aí a sentença é anulada. Mas se foi assim, uma prova entre muitas que verificaram os mesmos fatos, aí mesmo que se anule a prova, não vai anular a decisão final. Por isso que eu tirei essa argumentação aí, porque ela achei interessante. Nesse sentido, o artigo 566 do Código de Processo Penal fala: não será declarada nulidade de ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa, que é um artigo do 566 do Código de Processo Penal que vai meio nesse sentido. Se por outras provas poderia chegar ao mesmo resultado, não é necessário anular a sentença. Tá? Vamos para a oitava preliminar. Estão seguindo? Estão acompanhando bem comigo? Está dando para entender? Sim, professor. Tá bom, então vamos lá. Oitava preliminar. Princípio do juiz natural. Esse é interessante também de ver. Esse daí diz respeito à violação do princípio do juiz natural. Entre as várias coisas entre as várias questões processuais que fazem valer o princípio do juiz natural, está a coisa da seleção aleatória do juízo. A gente sabe que o princípio do juiz natural, o objetivo dele é garantir que uma pessoa isenta julgue o processo, que não seja uma pessoa interessada. E aí existem vários dispositivos processuais que garantam isso. Por exemplo, a irredutibilidade dos salários dos juízes, ou a ideia de que o juiz não pode ser removido da vara por ato do executivo, por exemplo. Ou a questão que a gente está analisando aí, que é o sorteio. A gente sabe que quando existem várias varas competentes por um mesmo caso concreto, uma mesma situação, ocorre o sorteio, para ver quem irá julgar. Ocorre o sorteio, por exemplo, para decidir quem vai ser o relator de um caso quando ele está no tribunal. Ocorre sorteio para decidir, se você tem 8 varas criminais, você vai sortear qual vara criminal vai julgar, para não ter um direcionamento aí para um juiz ou para outro. Tá? Se isso é violado, isso pode dar nulidade absoluta ao processo, porque você consegue caracterizar o direcionamento e pode caracterizar, inclusive, corrupção aí do juiz no caso concreto. Né? E é isso que a parte está argumentando aqui, a gente já vai ver por quê. Só uma coisa engraçada que eu vi hoje, eu estava assistindo uma série na TV chamada Billions, no Netflix, que é bem interessante, bem legal. Não vou entrar muito na série, mas ela envolve coisas judiciais, porque um dos personagens principais é procurador-geral de justiça do estado de Nova York, e eles mostram que lá ainda usa uma roda de madeira. É um negócio bem engraçado, é bem assim medieval o troço mesmo. Tem uns pedacinhos de papel com o nome dos juízes na roda, e aí tem uma funcionária pública lá sentada na cadeira que quando a pessoa vai saber para quem que foi, quem que é o juiz, o prevento aí da causa, quem que vai julgar a causa, né? Da feita que a inicial é dada a entrada, a mulher lá roda e tira um papelzinho lá de dentro e fala o nome vai cair para o juiz tal. Aqui não, no Brasil, né? É tudo eletrônico, é um sorteio eletrônico e espera-se que seja tudo feito do modo correto. Então, o povo desconfia aí como é que funciona esse sorteio mesmo, principalmente nos tribunais. Se os desembargadores ou os ministros não sentam e falam, eu quero julgar aquele ali, você julga esse aqui, mas a gente não tem evidência e tal, então a gente parte do princípio que eles está sendo sorteado mesmo. Mas vamos lá. A defesa de Velbert Marinho, aqui, olha, alegou a nulidade absoluta da sentença por ofensa ao princípio do juízo natural, ao argumento de não poder ter sido proferida pelo juiz da 8ª Vara Criminal de Natal. Vocês vão ver, se vocês lerem com calma, que o caso foi distribuído inicialmente para o juiz da 6ª Vara Criminal. E aí, pelas razões que a gente já vai verificar, acabou que foi o juiz da 8ª Vara Criminal que julgou o caso concreto. E aí a parte está argumentando que violou-se o princípio do juízo natural porque trocou o juiz. Tá? Isso aqui é extinção de linguiça de advogado, vocês já vão ver. Vocês viram que várias situações aí, os advogados sabem que não vai dar nulidade, mas eles estão enchendo linguiça para ver se cola o argumento. Aprendam isso como advogado. Argumentem tudo sempre na defesa de vocês, tanto para mostrar serviço para o cliente, tá? Quanto para garantir o ganha-pão de vocês, tanto para atrapalhar a acusação, porque a acusação vai ter que argumentar todos os pontos que a defesa tiver levantado, a acusação vai ter que se manifestar sobre o assunto também. Então, isso vai atrasar o processo, vai demorar, vai gerar problema para a acusação. Pode ser que a acusação escorregue
numa casca de banana aí, se atrapalha, acaba errando alguma coisa. Então, as partes argumentam tudo mesmo sabendo que não vai prosperar a argumentação. E para a gente é um exercício interessante porque a gente analisa as situações, a lei baseada no caso concreto aí. Vamos ver aqui. Argumentou que o processo tramitou sob a jurisdição da Sexta Vara Criminal, contudo, por razões inexplicáveis. Inexplicáveis não, a gente já vai ver que tem explicação. Mesmo tendo o juiz designado desimpedido e com plena aptidão para sentenciar, o feito este, por razões não esclarecidas, foram esclarecidas sim, já vai olhar, foram devidamente sentenciado pelo juiz da Oitava Vara. Deixa eu passar a lenga-lenga aqui do Supremo e passar logo para o que interessa. Item 49. Tem-se que, na espécie vertente, por existirem vários juízes igualmente competentes para processar e julgar os fatos, os autos foram distribuídos por sorteio à Sexta Vara. Posteriormente, o então magistrado titular da referida vara, documento Folhas, declarou suspeito para atuar no feito, remetendo-se ao seu substitutivo legal. Na sequência, diversos magistrados chamados a substituir no processo também se afastaram por suspeição ou por entenderem que os atos não deveriam tramitar em suas varas, tendo o processo finalmente permanecido com o juiz da Oitava Vara. O que ele está dizendo aqui, em resumo? Todas as vezes que o processo saiu da mão de um juiz e foi para outro, foi devidamente esclarecido. Por quê? Na maioria dos casos, o juiz se auto-julgaram suspeitos para julgar o caso concreto. Até hoje, eu não entendi o que aconteceu nessa porra desse caso no Rio Grande do Norte, que todo mundo se julgou suspeito para julgar esse negócio aí. Dos desembargadores do tribunal, lá, dos 8 desembargadores, 6 se julgaram suspeitos para julgar. Por isso que essa porra está no STF, porque o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte não pôde julgar. E agora a gente está vendo que na primeira instância, também os juízes da primeira instância não queriam julgar esse negócio aí. Eu não sei se as pessoas envolvidas são parentes, são amigos deles, ou se eles estão envolvidos aí no caso de corrupção, mas eu sou super curioso para entender. Eu já pesquisei no Google aí, notícia de jornal da época, para tentar entender por que os juízes aí estão se julgando suspeitos, mas não consegui achar a resposta até agora, mas eu estou super curioso. Enfim, vamos seguir com o direito aqui. Vocês entenderam, eu não vou partir para lenga-lenga, né? Tudo que foi feito, todas as mudanças de competência que foram feitas foram dos termos da lei. Por óbvio, não é porque você sorteou o juiz que o juiz é obrigado a julgar. Se ele teve suspeito, se ele foi impedido, se ele morrer, se ele subir de entrância, se ele for para o tribunal. Tem várias situações. Não, se ele subir de entrância, ele tem que julgar mesmo assim. Mas tem várias situações aí que são normais e que permitem a declinação de competência de um juízo para o outro, tá? Vamos para o 9º. Item 9. Preliminar de violação ao princípio da identidade física do juiz. Esse é mais complicado. Eu não sei se foi na sala de vocês que eu discuti um pouco isso daí. Existe dispositivo do CPP, na lei, que afirma, artigo 399, parágrafo 2º, está até dizendo aí na minha frente, que afirma que o juiz que faz a instrução tem que ser o juiz que sentencia. É isso que afirma o artigo 399, parágrafo 2º do Código de Processo Penal. Para garantir, como é uma coisa criminal, para garantir que o juiz realmente esteja íntimo com a ação penal, com os fatos narrados, porque é ele que vai sentenciar. No processo civil isso não existe, né, gente? É possível que um juiz comece a instrução no processo civil e, por qualquer razão, ele muda de instância, de entrância, qualquer situação aí, e o caso caia na mão para outro juiz sentenciar. É possível isso no Código de Processo, no processo civil. No processo penal, não. O juiz a lei fala isso, tá? A gente já vai ver que tem exceção. O Supremo fez uma interpretação do CPP aí que facilita um pouco as coisas. Mas, a princípio, a regra da lei é que o juiz que faz a instrução é obrigado a sentenciar. A gente estudou isso logo no começo, quando a gente até estava em sala de aula ainda. Então, enfim, essa é a regra, tá? Mas aí vamos ver a interpretação do Supremo aqui. Tem-se nos autos que desde tarará, o juiz tarará, titular da 8ª Vara, passou a atuar no processo tendo sido responsável pela oitiva de testemunhas, pelo encerramento da instrução e pela subscrição da sentença condenatória. O artigo 399, parágrafo 2º, está aqui a dicção do artigo, tá? O juiz que presidiu a instrução deverá proferir a sentença.
o que a parte está argumentando aí que aconteceu na prática? Como teve toda essa mudança de competência antes de cair na mão da 8ª vara, eles estão argumentando que o juiz que deu a sentença não foi o juiz que fez a instrução, ou que não foi o mesmo juiz do começo ao fim, que recebeu a ação, que fez, que julgou antecipação de tutela, que julgou liminar, que fez a instrução e que julgou. E por causa disso, violou-se ao princípio do juiz natural, que está consubstanciado no parágrafo 2º do artigo 399, e, portanto, a sentença seria nula, por ferir essa garantia constitucional da parte. Vocês vão ver aí na sequência que o STF entendeu que não, essa argumentação não é válida, porque o juiz da 8ª vara, ele fez a parte de instrução e julgamento, ele fez. Ele não fez a parte inicial lá, quando o processo estava ping-pongueando de um juiz para outro, até decidirem a competência. Mas da feita que decidiu-se que estava na mão da 8ª vara, o mesmo juiz que fez a instrução, fez a sentença também. Tá? Ele não ficou naquela parte inicial ali, decidindo sobre se a ação era válida, não, medidas liminares no início do processo e tal, mas a instrução criminal ele fez. Então, o Supremo está entendendo aí que não se violou o princípio do juiz natural, parágrafo 2º do artigo 399. E aí ele vai citar a jurisprudência, que eu achei interessante de ver, porque ela flexibiliza um pouco esse parágrafo 2º do artigo 399, tá? Deixa eu ler aqui um pedacinho. Embora o Código fale em juiz que presidiu a instrução, a jurisprudência tem entendido que o juiz fica vinculado ao feito nos mesmos termos do revogado CPC, é o magistrado que concluir a instrução em audiência. Ou seja, não basta ter praticado um único ato de instrução para se vincular. O que se vincula é o juiz que terminou a instrução. A gente já vai ver que a jurisprudência tem relativizado muito esse artigo aí. Uma coisa que eu, estudando essa decisão, eu não sabia, eu entendi. Por quê? Eu imagino que isso estava criando muita dificuldade no judiciário brasileiro, tá? E juiz é bicho preguiçoso. Porque os juízes mudam de instância, mudam de entrância, sobem de vara, e aí estava gerando problema nos processos ao longo do Brasil todo. Eu tenho certeza que tinha vários advogados alegando nulidade aí por causa de questões de juiz que sentenciou, mas não iniciou a instrução. E vocês vão ver aqui que, de fato, a jurisprudência do Supremo é no sentido de relativizar. Esse é o princípio do juiz natural, tá? É uma coisa que eu achei interessante. Eu não sabia que era assim. A única coisa que se pede é que o juiz que terminou a instrução seja o juiz que sentencie. Então, de repente, um juiz que fez uma oitiva de testemunha, mas aí saiu por qualquer razão, e aí um outro juiz entrou e fez o depoimento pessoal do réu, a interrogatório do réu, e depois foi ele que sentenciou. Seria nulo, porque ele não fez a oitiva de testemunha, ele fez só o depoimento pessoal do réu e sentenciou. A jurisprudência é um pouco conflitante, o que me parece aí, mas em grande medida a jurisprudência tende a não encontrar nulidade quando isso acontece. Tá? Basta que o juiz tenha atuado ali no final da instrução e aí é possível que ele sentencie. Então, importante lembrar, aprender isso daí. Eu não sabia, eu achei que tinha que ser a instrução toda, mas não. Tem decisão do Supremo que fala que é só parte da instrução já garante a possibilidade do juiz sentenciar. Deixa eu ver aqui se tem algum ponto mais interessante. Tem 53 e tem 54. Não, é só isso mesmo, gente. Deixa eu ler aqui essa parte azulada ou sublinhada. A sentença foi proferida pelo juiz sucessor do magistrado que presidia a instrução criminal, em razão do afastamento do titular por motivo de férias. Olha aí, o cara tirou férias. Estando em consonância com as provas colhidas durante aquela fase processual. Ademais, a defesa não comprovou a existência de qualquer prejuízo ao paciente. Então, eu quero que vocês lembrem e gravem na cabeça de vocês que o que está no 399, parágrafo 2º, é muito relativizado na jurisprudência, tá? Não precisa ser o juiz que iniciou a instrução, termine a instrução e sentencie. Precisa só que o juiz que terminou a instrução sentencie. Tem jurisprudência nesse sentido. Tá bom? Provavelmente por preguiça dos magistrados aí que estavam tendo muito problema com esse negócio desse artigo 399. Vamos agora para o item 10.
preliminar, vai dar para terminar hoje, gente, só são 11, tá? E o último é bem facinho. Então, o último complicado é esse aqui. 10. Preliminar de nulidade absoluta da sentença por omissão, quanto à análise de 4 teses defensivas. O que vai ser argumentado aí nessa 10ª preliminar analisada? Vai ser argumentado que algumas teses de defesa que foram levantadas ao longo da instrução criminal não foram cotejadas pelo juiz na sentença dele. Ele não levou em conta essas teses na hora que ele sentenciou. Seja para dizer que não concorda ou que concorda, mas ele simplesmente não fez menção a essas 4 teses de defesa aí que foram levantadas ao longo da instrução e na peça de defesa, nas contestações e tal. Então, a argumentação aí é que se o juiz não analisou as teses, ele está gerando cerceamento de defesa, cerceamento do contraditório, ele está gerando problemas na sentença dele, porque ele não obedeceu ao fato de que toda decisão judicial tem que ser fundamentada. Né? Um juiz que dá uma sentença que não bota nada na fundamentação, coloca só na parte do dispositivo, ele tem uma sentença nula. Ele está dizendo, condenado à prisão por 10 anos. Por quê? Porque, não sei, condenado à prisão por 10 anos, essa sentença é nula. Então, existe a necessidade de fundamentar. Toda decisão judicial tem que ser fundamentada, principalmente a sentença. E aí a parte está argumentando aí que, ao não cotejar essas teses de defesa, o juiz produziu uma sentença nula porque ele não fez um arrazoado necessário para dar a condenação dos réus aí. Vocês vão ver que o STF também não vai abraçar essa tese aí não, que é meio furada, com base no princípio do livre convencimento motivado do juiz. O que diz essa tese? O juiz, ele tem a capacidade de cotejar as provas da medida que ele quiser. Ele pode dar mais peso para uma prova do que a outra, de acordo com o livre convencimento dele. Por que livre convencimento motivado? Porque ele tem que argumentar no processo esse cotejamento. Ele tem que falar, olha, essa prova aqui, ela realmente demonstra a materialidade do crime. Essa outra aqui, ela é uma prova fraca, ela foi declarada nula, ou ela não serve para convencer. Enfim, o juiz é livre para cotejar as provas. E o fato dele ter simplesmente ignorado 4 teses de defesa aí, não quer dizer que a sentença é nula, quer dizer que ele achou que aquelas teses eram tão idiotas que ele não partiu, ele nem se deu ao cabo de analisar elas ponto a ponto. Os outros instrumentos probatórios que ele tinha, no entendimento desse juiz, foram suficientes para condenar os réus. Ele não precisa exaurir, esse é o ponto. O magistrado não precisa exaurir todas as provas possíveis e imagináveis para formar o seu convencimento sobre a culpa dos agentes ou a inocência. Né? Ele pode, com base em um número reduzido de provas, entender que é suficiente. A gente viu... não foi nessa sala. O que ele não pode fazer, tá, gente, é pegar o inquérito policial e sentenciar. Tem um dispositivo no CPP que proíbe isso. Ele tem que fazer instrução. Ele tem que dar prazo para o réu para apresentar testemunha. Ele tem que fazer depoimento pessoal do réu, se possível. Ele tem que abrir processo. Ele não pode pegar o inquérito policial e dizer tudo que está dizendo aqui no inquérito eu acredito, então condeno. Não, ele precisa fazer instrução. Por isso que é convencimento motivado. Mas, feita a instrução, ele pode cotejar as provas da maneira que ele achar mais convincente. Ele não é obrigado a se ater a tudo que foi alegado pelas partes, tá, gente? Mas sempre lembre desse problema aí. Hoje mesmo eu estava analisando na turma anterior de vocês uma sentença de pronúncia que o juiz pegou o inquérito policial e sentenciou a pronúncia. Ele não fez instrução. Tudo bem que não era uma sentença material, era sentença de pronúncia, que é aquela do tribunal que joga as coisas para o tribunal do júri, que é um bicho meio esquisito. Mas mesmo assim, essa sentença de pronúncia tem que ter feito a instrução criminal. Você tem que ouvir o réu, você tem que ouvir testemunha, você tem que dar prazo, pelo menos, para as partes se manifestarem, você tem que intimar advogados, você tem que, entendeu? Você tem que trabalhar. O juiz não pode ser vagabundo e pegar um inquérito e sentenciar, porque senão
para que serve o juiz? Né? Senão você está violando o contraditório para a defesa de maneira completamente absurda aí no processo. E a gente pensa que não acontece, mas como eu falei para vocês, eu vi um caso que estava no STJ, hoje estava dando para outra turma, onde a primeira instância e a segunda instância mantiveram uma sentença de pronúncia que não teve nenhuma instrução criminal, que o juiz pegou o inquérito e sentenciou a pronúncia para ir para o júri. E só no STJ que foi resolvido isso daí. Então o juiz é bicho preguiçoso, tá? Lembra que é tudo velho, rico e não tá nem aí para você. Eles estão lá para tocar o barco. Então tem que ter cuidado mesmo. Mas, dito isso, o juiz não é obrigado a analisar todas as provas possíveis e imagináveis, todos os argumentos que a defesa fez. Ele é obrigado a ponto, desconsiderar, ou avaliar, ou analisar cada argumentinho de defesa. Tá? Se ele consegue se convencer com as provas que foram levantadas no processo, é óbvio que se a parte pedir para realizar uma prova, se a parte pedir, olha, eu preciso ouvir essa testemunha, e o juiz não deixa, isso é nulidade, tá, gente? Se a parte, dentro do que ela pode fazer, pedir para fazer uma oitiva de testemunha, um depoimento, e o juiz se recusar, aí é problema. Mas, em termos de tese, o juiz não é obrigado a discorrer sobre todas as teses que a defesa fizer. Tá? Isso não vai gerar nulidade da sentença. Só se produzir algum tipo de violação ao contraditório para a defesa, que não é o caso concreto aqui. É isso, tá? Esse item 10. Deixa eu ler só aqui uma parte para vocês verem esse negócio ilustrado. Aqui ele está citando doutrina. Fundamentação é o cerne ou a alma ou a parte essencial da sentença. Trata-se da motivação do juiz para aplicar o direito ao caso concreto da maneira como fez, acolhendo ou rejeitando a pretensão de punir do Estado. É preciso que constem os motivos. De fato, os motivos de direito, norteadores do dispositivo. Né? A ideia de que toda sentença judicial tem que ser motivada. Contudo, vou ler o sublinhado aqui na jurisprudência, vige em nosso sistema o princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, segundo o qual compete ao juiz da causa valorar com ampla liberdade os elementos de prova constante dos autos, desde que o faça motivadamente, com que se permite a aferição dos parâmetros de legalidade e razoabilidade adotados nessa operação intelectual. Não vigora mais entre nós o sistema de provas tarifadas, segundo o qual o legislador estabelecia previamente o valor à força probante de cada meio de prova. Antigamente, no Brasil, antes da reforma do CPP da década de 80, as provas, a lei dizia qual prova que valia mais. A confissão vale mais do que a prova testemunhal. A prova documental vale mais do que a confissão. Enfim, tinha um sistema aí de peso de prova. Não existe isso mais. O juiz é livre para se convencer do que ele achar que deve se convencer. Terminamos aí o item 10. O item 9 é ridículo. Vocês vão já ver aqui. Eu não vou. Só esse pedacinho aqui, olha. Pelo exposto, não há que se aventar de omissão da sentença quanto à análise da tese defensiva. Todos os elementos fáticos e jurídicos necessários à condenação foram devidamente expostos e fundamentados pelo julgador. Lê mais esse grifado aqui. Não é omissa a sentença que explicita as premissas de fato e de direito à decisão. E, ao fazê-lo, afirma a tese jurídica contrária à aventada pela parte, ainda que não mencione. Aliás, o juiz também não é obrigado a seguir as fundamentações de tese da acusação ou da defesa. O que ele é preso aos fatos. Ele é preso aos fatos e ao direito. E aos fatos que foram trazidos para ele no devido curso do processo, né, na instrução. Mas ele não é preso às teses que foram levantadas pelas partes na busca da verdade real dos fatos. Tá? Vamos para o 11 aqui. Página 93. 11. Nulidade absoluta da sentença por ausência de fundamentação quanto ao delito de inexigibilidade indevida de licitação, inobservância das provas do procedimento e pré-julgamento.
A parte está argumentando aqui que o juiz não poderia julgar porque não teve declaração de nulidade da licitação quando o juiz fez a sentença dele na área criminal aí. A parte está querendo argumentar de que para o juiz declarar a corrupção, ele tinha que ter o processo administrativo em mãos, aonde tivesse declarado nula a licitação e tal. Isso aí, vocês sabem, é furado pra caramba nessa tese, porque pelo princípio da separação das esferas civil, administrativa e penal. E quando existe interferência de uma esfera na outra, quem sobrepõe sobre todas as outras é a esfera penal. Porque a esfera penal é que tem uma exigência probatória. Vou até parar aqui. A esfera penal é a esfera que tem exigência probatória sobre as outras por demais. Aí, nesse item 11 aí, o juiz vai explicar, vai argumentar que o juiz da esfera criminal fez toda a avaliação probatória devida. Ele não precisa esperar que a esfera administrativa declare nula a licitação para fazer o julgamento dele. Pensando a contrário senso, não é o que ocorre, por exemplo, em crimes onde o tipo penal do crime exige necessariamente o encerramento de um procedimento administrativo para caracterizar o tipo penal. Por exemplo, os crimes contra a ordem tributária. Os crimes contra a ordem tributária não é possível fazer essa mesma coisa que eu estou falando para vocês aí nesse caso concreto. Por quê? Porque para caracterizar o tipo penal do crime da ordem tributária, fala no procedimento administrativo. Então, você tem que esperar terminar o procedimento administrativo para sentenciar se houve ou não crime contra a ordem tributária. É o contrário do que vocês estão vendo no caso concreto aí, mas é porque é uma coisa muito específica. Via de regra, crimes de corrupção, por exemplo, você não precisa esperar o administrativo terminar o que está fazendo lá para declarar uma licitação nula na instrução criminal. Pelo contrário, se a instrução criminal terminar antes da administração pública, a sentença do criminal vai servir para anular o ato da administração pública no procedimento próprio. O contrário, não precisa esperar, não, tá? Entenderam? Foi legal? Não é legal essa sentença? Tem um monte de coisa do direito material aí. Eu não vou entrar no direito material, porque o que interessa para a gente é a discussão da parte processual mesmo, na aula de processo. E eu achei muito legal estudar essa sentença, porque vocês viram vários aspectos da instrução criminal que vão aparecendo aí para a gente analisar, tá bom? Para a próxima aula, são 9h40, achei que ia terminar mais cedo, mas também a gente terminou esse negócio aqui. Para a próxima aula, eu vou separar mais algumas decisões para a gente analisar. Vou dar uma olhada no programa se a gente vai até sentença. Eu não lembro se a gente vai até sentença ou se é só instrução. Se a gente for até sentença, eu vou ver se eu faço alguma coisa de sentença para vocês ainda. Senão a gente vai ficar analisando o caso concreto assim, porque eu acho mais legal. Tá bom, meus queridos? Tá bom. Tá ok. Tá bom, professor. Então, saudades de vocês todos. Beijos aí, fiquem bem, fiquem em casa, fiquem saudáveis, cuidado. Tchau, professor. A gente vai assistir novela agora. Tchau, boa novela. Matheus desligou o vídeo dele, né? Vai ter